Pessoas de palavra é o tema dessa nossa mensagem, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Foi-me dada a responsabilidade, a tarefa de pregar sobre esse texto, Mateus 5, versos 33 a 37. Mateus 5, 33 a 37. A minha versão deve ser um pouquinho só diferente da de vocês, mas você vai compreender e vai conseguir acompanhar a leitura. Mateus 5, 33 a 37. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo: não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Nós estamos no meio de um sermão conhecido como o Sermão do Monte, que foi ministrado por Jesus Cristo. Provavelmente o sermão mais conhecido das Escrituras. É um texto rico de ensinamentos e também de questões teológicas, que torna o texto, também por outro lado, alvo de contínuos debates e contínuas aplicações. As pessoas debatem muito, historicamente, sobre não somente esse texto que nós estamos considerando agora, essa parte do sermão, mas sobre o sermão. Então, na tarefa de pregar sobre este texto, capítulo 5, versos 33 a 37, eu vou simplificar afirmando a validade atual de seu ensinamento, ok? Então, há uma validade presente, algo que foi pregado lá atrás, algo que foi pregado em um outro contexto, no meio de outro povo, mas tem todo sentido aplicativo, inclusive, para a vida da igreja, para a nossa vida, devendo e podendo ser estudado, entendido e aplicado. E muito provavelmente por isso, imagino eu, estamos a considerar esse texto, e vocês estão aí considerando o Sermão do Monte. Então, eu quero me concentrar com os irmãos nessas palavras. Agora, é preciso, o que nós vamos fazer? É importante entender o que vamos fazer aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o contexto. O que levou Jesus Cristo a falar tais coisas e da forma como ele falou? O que motivou ele a dizer essas coisas? Esse é o contexto. Para então, entendendo o contexto, nós compreendermos o ensinamento. Ok? Então, eu quero compartilhar isso com os irmãos na primeira parte, na introdutória, entendendo esse contexto e indo para o final, compreendendo o ensinamento de Jesus Cristo no texto. Mais uma vez, se você está seguindo a pregação aí, a leitura e o ensinamento do Sermão do Monte, mais uma vez o que fora ensinado pelas autoridades religiosas do seu tempo não estava correto. Você percebe isso vindo, né? Olhando o que Jesus afirma:
ouviste o que foi dito, eu, porém, vos afirmo. Quando ele faz esse jogo de palavras, ele está chamando a atenção, ele chamava a atenção de seus ouvintes, e Mateus chamava a atenção de seus leitores para algo que fora ensinado, compreendido e vivido, e que estava sendo vivido ao longo dos últimos anos, ali, e que ele dizia: ora, isso fora ensinado, vocês começaram a praticar e a viver isso pelo que foi ensinado, eu, porém, vos digo. Então ele vai apresentar uma outra realidade, não necessariamente uma nova realidade. Isso é preciso ficar claro para a gente dentro do Sermão do Monte. Não é que Jesus Cristo estava trazendo um ensinamento completamente novo, como se o Antigo Testamento não tivesse considerado tais coisas. A gente percebe que Jesus Cristo vai questionar o ensinamento da liderança religiosa de seu tempo e de um tempo anterior ao seu tempo, e ele vai então trazer os seus ouvintes para compreender corretamente, adequadamente o que for ensinado e aplicar isso para a vida deles. Então Jesus corrige, trazendo o adequado entendimento do que for estabelecido pela lei. E aí eu vou chamar os irmãos. Eu fiz falei para o pastor que eu fiz a escolha de não usar o PowerPoint, né? Obrigatoriamente nesse caso, para a gente ficar no texto e nos textos que vamos considerar, tá? Então eu vou chamar você para lermos nesse momento, sem desmarcar Mateus, 3 textos que são citados, que são considerados aqui no texto que nós lemos. Então vamos lá para esses textos. Primeiro, Levítico capítulo 19, verso 12. Eu escolhi os 3 textos resumidamente, de acordo com o que o texto cita, né? Levítico 19, 12, diz assim: não jurareis falsamente pelo meu nome. Levítico 19, 12. Não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanarias o nome de Deus. Eu sou Yahvé. Isso é Levítico 19, 12. Agora, o segundo texto, Números, capítulo 30, verso 2. Com esses textos, nós vamos resumir o que fora ensinado sobre isso. Números 30, verso 2. Se uma pessoa fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por juramento a cumprir uma promessa formal, não poderá violar sua palavra empenhada. Tudo aquilo que for prometido por sua boca, assim deverá ser executado. Ouviram? Se jurou algo, se fez um juramento, deverá cumprir aquilo que assumiu. Esse ensinamento nós vemos em muitos outros textos. Por exemplo, não vamos ler agora, mas só para lembrar alguns que já conhecem um texto. Lá em Eclesiastes, nós temos ensinamento sobre isso, chamada de atenção para isso, sobre a questão do voto. Lá em Eclesiastes capítulo 5, depois você pode ler, o autor vai falar sobre isso. Se você fez um voto, tem que cumprir. Melhor que não vote, do que vote e não cumpra aquilo que assumiu diante do Senhor, né? Mas o último texto, Deuteronômio, veja que a gente pegou Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 23, verso 21. Deuteronômio 23, verso 21. Diz assim: quando fizeres uma promessa ao Senhor teu Deus, não tardes em cumpri-la, pois Yahvé teu Deus exige que um voto feito seja cumprido, e é pecado deixar de realizar aquilo que se prometeu a ele.
Veja bem, meu irmão, minha irmã, e é preciso que você preste bastante atenção para entender o que nós vamos falando aqui aos poucos. Jesus não está definitivamente proibindo o juramento. Veja que em toda a Escritura, desde o Antigo até o Novo Testamento, há relato e ensinamento direto que apresenta juramento. Toda a fé cristã, olhando já o Novo Testamento, está fundamentada no princípio bíblico da aliança. E estas, quando a gente olha as alianças desde o Antigo Testamento, chegando até o Novo, não poderiam ser realizadas sem um elemento que é fundamental, essencial: o juramento. Então nós podemos e até devemos estudar as Escrituras e compreender o mapa das Escrituras, e muita gente faz isso através das alianças de Deus com o seu povo, com a humanidade, principalmente com o seu povo. E todas essas alianças, para existir, precisa de juramento. As Escrituras revelam que o próprio Senhor estabeleceu aliança com o seu povo e o fez selando com juramento. O próprio Senhor. Veja que nós lemos textos em que o Senhor está ensinando o seu povo, através de seu líder, a como lidar com a questão do juramento. E vamos compreender isso melhor à luz do que Jesus Cristo colocara, da maneira como ele colocou. Mas a realidade também mostra o próprio Deus estabelecendo alianças e relacionamento com os seus, fazendo juramento. Veja como exemplo, só como exemplo, a afirmação do autor aos Hebreus. Lá na carta aos Hebreus, eu vou ler um verso para você, mas é bom que você, se puder abrir e até marcar o texto. Hebreus capítulo 6, verso 13 somente. Eu estou escolhendo só um versículo de cada para só marcar, né, o suficiente para entendermos o que está sendo colocado. Hebreus capítulo 6, verso 13, o autor diz assim: quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. Então o Senhor estabelece uma aliança com Abraão, e uma aliança precisa ter, para ser selada, um juramento. E quando ele faz o juramento, imagine aqui é uma ilustração, olhem para mim, é uma ilustração, tá? Imagine, não foi exatamente assim, sou eu chamando os irmãos para imaginar um quadro. O Senhor faz aliança com Abraão, e na hora de jurar ele olha para o lado, olha para a terra, olha para o céu, olha para tudo que é lugar, fala, não tem nada maior para eu jurar, então eu tenho que jurar por mim mesmo. Ele é o referencial, ele é o referencial da vida, da criação e do sustento da criação, de toda a realidade que existe, e ele o fez por si mesmo. É o que o autor aos Hebreus estabelece. E ainda há ensinamentos diretos ao povo, dados pelo próprio Senhor, que orienta acerca dos juramentos, como o que nós já lemos. No entanto, Jesus está corrigindo, vamos voltar para Mateus, está corrigindo a interpretação e aplicação da lei, revelando o contraste entre a tradição rabínica e o seu ensino. Nós temos que entender que isso foi dado naquele momento, naquela época. Por isso estamos compreendendo o contexto em que essas palavras foram mencionadas, foram ditas, foram pregadas, incluídas em um sermão. E Mateus, posteriormente, registrou essas palavras. Os rabinos haviam escrito livros sobre os diversos tipos de juramento.
e votos que o povo podia fazer, sendo alguns deles obrigatórios. Olha a diferença, preste bem atenção aqui. Os rabinos acrescentaram ao longo do tempo uma mudança naquilo que a palavra ou que a revelação de Deus tinha ensinado ao povo. Eles mencionaram que alguns desses juramentos e votos deveriam ser obrigatórios e outros não. Foi isso que nós lemos nos textos que resumiram aqui a questão do juramento. Todos os textos que nós já lemos até agora afirmam o quê? Que se você fez um juramento, você deve cumprir. Tem outros elementos aqui que nós já vimos, e aí vamos ressaltar isso mais. Mas, nesse momento, para contrastar com o que os rabinos estabeleceram, o que eles escreveram e ensinaram às pessoas naquele tempo, um tempo anterior até aquele tempo, mostra uma diferença fundamental, gritante, entre o que Deus revelara ao povo e exigira do povo, e o que eles estavam então ensinando e exigindo do povo. Então, Jesus vai corrigir esta realidade, e ao corrigir, ele revela que a ênfase da orientação bíblica estava, em primeiro lugar, na veracidade, na sinceridade do coração, e em segundo lugar, na ligação com Deus. Perceba a ênfase dos textos, e eu vou relembrar, não precisa você agora procurar, eu só vou relembrar. Perceba a ênfase dos textos que nós já lemos até aqui, e que foi considerado por Jesus. Em Levítico 19:12, ele diz: nem jurareis falso pelo meu nome. Em Números 30, verso 2, diz: quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento, não violará a sua palavra. Em Deuteronômio 23, 21, todos os textos que nós vimos, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Não quebrarás o teu juramento, mas guardarás os votos que tens feito ao Senhor. Então o foco, quer dizer, o juramento, conforme for ensinada, todo e qualquer juramento adequado, tem ligação com o Senhor, com Deus. A intenção do juramento, então, deve ser sincera, assim como deve haver fidelidade para com o seu cumprimento. E ainda deve ser coerente com o Senhor, que é o referencial. É o referencial quanto ao conteúdo e cumprimento do juramento. Toda palavra vai chamar atenção para isso. A realidade é que Israel, no tempo anterior a Jesus Cristo e no tempo de Jesus Cristo, e eu estou generalizando, evidentemente, porque certamente havia pessoas que consideravam corretamente o que fora ensinado, mas naquele contexto, de maneira geral, Israel banalizava os votos e juramentos. E a liderança religiosa tinha bastante responsabilidade nisso. Eles não estavam considerando o ato de fazer voto e de cumprir esse voto como o Senhor ensinara. Os votos eram usados, em primeiro lugar, em excesso e em todo tipo de circunstância, e ainda em formato equivocado. Então esse era o problema ali. O problema que levou Jesus Cristo a olhar para o seu tempo, a olhar para a vida daquelas pessoas, a vida do seu povo, o povo de Israel, e incluir em sua mensagem esse ensinamento, essa perícope, essa palavra, fora o contexto
que vinha sobre o povo, a forma de viver, a maneira de entender das pessoas quanto à questão dos votos, quanto à questão dos juramentos. E Jesus Cristo então acrescenta, faz contraste, e o contraste é chamando a atenção para com o que já fora ensinado, e ele então traz o ensinamento para o povo. Ele apresenta então 2 ensinamentos. E agora vamos para os ensinamentos, entendendo o contexto, né? O primeiro ensinamento, versos 34 a 36, é que todo juramento tem o Senhor como referencial. Todo juramento para o povo de Deus deve ter o Senhor como referencial. No Antigo Testamento, os juramentos deviam ser feitos em nome de Deus. Nós vimos isso aqui. A liderança religiosa, e naquele contexto que Jesus estava, os fariseus alteraram isso, para que em promessas menores, olha bem que coisa, não precisassem jurar pelo seu nome, o que tornaria o cumprimento facultativo, imprimindo a possibilidade do juramento ou voto de não ser cumprido. Isso incluía eles também, porque isso facilitava a vida deles. Entenderam a situação? Eles, ao invés de estabelecer, manter o ensinamento de que todo possível voto e juramento tem de ser em nome do Senhor, isso se for devidamente, se for adequado com o que for ensinado, adequado quanto às exigências do Senhor para a vida, não é qualquer juramento, não é qualquer voto, mas se está dentro daquilo que o Senhor ensina e espera do seu povo, um voto ou um juramento tem de ser em nome do Senhor. E para que eles não tivessem, a partir deles mesmos, e consequentemente o povo, não tivesse a obrigação de ter de cumprir o voto, porque se for em nome de Deus, tem de cumprir. Eles mesmos compreendiam isso, eles mesmos afirmavam isso. Mas para então não cumprir, ou para afrouxar um pouco essa relação com os votos e os juramentos, eles começaram a ensinar que havia juramentos e votos que poderiam não ser feitos em nome de Deus. Poderia ser feito tendo outras coisas como referenciais. E qual seria a vantagem humana, e eu vou dizer aqui, pecaminosa disso? Porque é que se você ou qualquer pessoa fizesse um voto ou um juramento, não em nome de Deus, mas em qualquer outra coisa como referencial, ele teria no final das contas a possibilidade de não cumprir o voto. Porque a exigência do cumprimento é somente se for feito em nome de Deus. Pois bem, eles juravam então pelo templo, eles juravam pela terra, eles juravam pela cidade de Jerusalém, eles juravam por outras coisas sagradas. E parece que essa prática foi assimilada em outros povos, não é? Deixa eu trazer isso para a gente aqui, e para mostrar que essa compreensão parece que se estendeu para outras nações, inclusive o Brasil, inclusive a nossa realidade. Na infância nós aprendemos ou no geral, as pessoas do nosso contexto aprendem a fazer votos sagrados, né? Já ouviu a expressão? Juro de pé junto. Ou então, juro por minha mãe. É a que mais leva a fama nisso aí. No Brasil eu não sei em outras nações, mas no Brasil juro por minha mãe, né? Ou por outras coisas que a pessoa, quem está jurando, entende como importante. E vamos compreender isso na segunda parte do ensinamento,
como que isso se apresenta como uma falácia, mas na parte da pessoa é algo importante. Então, como é importante para ela, ela coloca o juramento em cima daquela pessoa ou daquela coisa, mas não diretamente considerando o Senhor. E veja que também parece que as nações, e o Brasil é uma delas, aprendeu exatamente do jeito que se fazia naquele tempo, porque o juramento se tornou banal. A pessoa está conversando ali, conversando uma conversa, e de repente eu juro por minha mãe, contando um caso, a pessoa não acredito. Lembrei da minha neta agora. Tudo eu lembro da minha neta agora. Eu estou na fase de curtir as minhas netas, né? A minha neta mais velha tem 2 anos e meio. E eu liguei para ela ligou para mim hoje, e aí ela falou alguma coisa, e aí ela diz, não acredito. E aí eu lembrei agora. Então a pessoa diz, eu não acredito. Aí a pessoa, eu juro. Banalizamos o voto, banalizamos o juramento. Isso estou falando de forma generalizada, né? Pois é exatamente o que eles fizeram. Jesus então chama a atenção para a realidade, olha que coisa, de que todas essas coisas pelas quais eles juravam, e Jesus vai dar alguns exemplos no texto, pertenciam ao Senhor, e não possuem vida, vontade e autoridade própria para se tornar referencial no juramento. Jesus então vai dizer, essas coisas pelas quais vocês juram não servem de referencial, porque elas não existem por si mesmas, elas não têm autoridade em si mesmas, elas dependem de alguém e devem satisfação a este alguém, e para existir e permanecer e até ser importante para a nossa vida, esse alguém precisa estar atuando. Olha o verso novamente. Então, os versos 34 a 36. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Não, e não pense assim, Jesus não está falando de pintar o cabelo, né? Porque às vezes você fala isso, aí alguém pensa, né? Eu pinto meu cabelo, fica preto. Não, ele não está falando disso. E quando ele fala da cabeça, ele está pensando, é muito comum, está pensando no controle, no domínio, na extensão da própria vida da pessoa. Então, você não tem o controle de sua vida, você não tem poder sobre a sua existência, é o que ele está dizendo. O céu é o trono de Deus, e a terra o estrado dos seus pés. Lembra? Isaías 66, verso 1. Jerusalém é a cidade do grande rei. Salmo 48, verso 2. Assim como a própria vida de quem jura, de quem faz o juramento, pertence ao Senhor. O que Jesus está dizendo é, não faça um juramento por essas coisas, porque tudo pertence e depende do Senhor, e portanto, Ele, o Senhor, está diretamente envolvido. As pessoas estavam fazendo, por causa do ensinamento errado, juramento a essas outras coisas, a esses outros referenciais, como se não estivesse achando que ao fazer tais juramentos a esses referenciais, eles não estavam se comprometendo com Deus, porque eles não estavam jurando a Deus, eles não estavam fazendo voto a Deus. Mas Jesus vai dizer, todas essas coisas têm o Senhor como referencial. Portanto, se você acha que ao fazer um voto ou um juramento a essas coisas, não está fazendo um voto ao Senhor, não está se comprometendo com o Senhor, está enganado. Você não está consciente, e nisso já está pecando. E se pensa em não cumprir
está pecando novamente. Porque equivocadamente acha que não se compromete com o Senhor. Mas todas essas coisas têm o Senhor como o referencial. Tudo pertence e depende do Senhor. Meus irmãos, há ocasiões corretas para se fazer votos e juramentos. Como, por exemplo, no casamento. Você prometeu, jurou, no casamento ensaiar todo dia com ela? Não. Tá bom, tranquilo. Eu só ouvi isso aqui, né? Então isso não é um problema, né? Mas você fez um voto, não fez? Vocês fizeram. E a nossa aliança é com o Senhor. E consequentemente um com o outro. E tendo outros como testemunhas dessa aliança. Então há momentos adequados para votos e juramentos. E quando essas ocasiões surgem, nos direcionando ao voto, devemos fazê-lo ao Senhor, tendo-o como nosso referencial, sabendo que o seu cumprimento é indiscutível. Entende por quê? O voto, o juramento, na aliança, no casamento com o Senhor, é inquebrável? Compreende? Todo voto, todo juramento tem de ser feito quando adequado ao momento e ao conteúdo, e há espaço para isso, não banalizado, não por qualquer coisa, mas todo voto e juramento, quando feito, tem de ser feito ao Senhor. E ao ser feito, faz-se necessário o cumprimento. Se nós não cumprimos, pecamos. Se nós fazemos o voto conscientemente a qualquer outra coisa e não ao Senhor, pecamos. Mesmo no final das contas, tudo pertencendo ao Senhor, mas pecamos porque fazemos com outra intenção. Esse é o primeiro ensinamento que o Senhor revela. Mas há outro ensinamento no texto. Devemos ser conhecidos pela integridade. Preste bem atenção nisso. Devemos ser conhecidos pela integridade. Há ocasiões adequadas, como eu disse, para se fazer juramentos e votos. Mas além dessas circunstâncias especiais, que são especiais, devemos ser conhecidos por nossa palavra, por nosso caráter, à semelhança de Cristo. Nossa palavra não deveria exigir, como muitos afirmam, eu estou repetindo essa frase aqui, que é muito conhecida, nossa palavra não deveria exigir sequer um aperto de mão para selar algum acordo. Muito menos um juramento que sirva como falácia de autoridade para garantir o que falamos. É falácia de autoridade. Muitos juram por algo ou alguém para dar peso à sua palavra. Então veja, alguém está conversando com outra pessoa, está afirmando algo, e numa conversa comum, tudo bem, e alguém questiona o que a pessoa está dizendo, ela está contando alguma coisa e alguém não acredito, e se ela diz, eu juro, seja pelo que for, ela está, então, e como nós demos exemplo, há vários referenciais, né, nesses juramentos aí, ela está buscando algo para que a outra pessoa que ouve, a partir desse alvo, acredite nela. Então quando a pessoa faz esse tipo de ação, é como se ela dissesse, eu não sou confiável, então para provar que o que eu estou falando é verdade, eu estou jurando por alguém. Na prática é assim que funciona. Se a pessoa fosse reconhecida por sua integridade, bastaria afirmar, bastaria dizer,
bastaria contar, bastaria responder, e a outra pessoa aceitaria aquilo que ela estava ouvindo. Jesus está dizendo que por causa da integridade dos cristãos, e aí eu estou aplicando para o contexto cristão, não deveria ser necessário fazer juramentos. Há momento adequado, como eu disse, no casamento é um exemplo, mas fora desses momentos, deveríamos ser conhecidos por nossa integridade, pelo que falamos, e não haveria necessidade de buscarmos juramentos para garantir que o que falamos é verdadeiro, é digno de confiança, é digno de aceitação. E é interessante que Tiago, o irmão de Jesus Cristo e o autor da carta de Tiago no Novo Testamento, faz várias admoestações à semelhança de Jesus Cristo. Veja comigo, Tiago capítulo 5, verso 12 somente. Olha que coisa, algum tempo depois de Jesus Cristo, Tiago, o autor da carta, e o irmão de Jesus Cristo, pastor, líder de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, ele escreveu esta carta, e olha o que ele escreveu, veja se não tem semelhança com o que Cristo ensinara. Verso 12 do capítulo 5. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento nesse nível. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim, quando não, não. Procedei assim, para não cairdes em condenação. Eu vou ler agora na versão que provavelmente os irmãos têm. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. É o mesmo ensinamento de Jesus Cristo. E ele está dizendo, se você disser que fará algo, preste bem atenção, se você disser que fará algo, ele está indo além do juramento. Ele está trazendo este princípio da integridade para o dia a dia, para as coisas sérias, para as coisas profundas e para as coisas simples e comuns do dia a dia. Se você disser que fará algo, faça. Se não quiser fazê-lo, diga que não está disposto a se comprometer. Se você disser sim, que o seu sim seja sim. Se você disser não, que o seu não seja não. Que você seja conhecido por sua integridade, por sua palavra. Que as pessoas, ao ouvirem, não se deem a questionar pelo testemunho de sua prática, de sua vida, por entender que a sua palavra segue em risca o ensinamento do Senhor através da sua Escritura. E ninguém vai duvidar. É o que Tiago está dizendo, a semelhança de Jesus Cristo. Aquele que é discípulo do Senhor deve dizer sim ao que é sim e não ao que é não. Tudo que foge da verdade revelada na integridade de nossas palavras e fidelidade de nossa vida vem do maligno. Olha o final, verso 37 de Mateus, a última palavra de Cristo acerca disso, verso 37. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Jesus Cristo condena o juramento improcedente, profano, desnecessário
e até mesmo hipócrita, usado para benefício próprio. Ele condena o juramento banalizado por qualquer coisa. Contra isso, Jesus ensina a integridade, tanto de pensamento, motivação, como de palavras, de atos. Esse é o ensinamento que o texto nos apresenta, nos impulsionando à semelhança do Senhor. Quando nós vivemos desta forma, as pessoas podem olhar para a gente e perceber Deus em nós, por nossa integridade, porque nós nos tornamos a sua semelhança, parecidos com Ele. Isso serve, meu irmão, minha irmã, como adoração ao Senhor. Que adoremos ao Senhor com essa conduta e sirvamos de testemunho, sendo pessoas de palavra, vivendo por meio da palavra. Vamos orar. Obrigado, Pai, por tua palavra tão rica, quanto ensinamento nós temos por meio dela. Como o Senhor é bondoso, generoso para conosco, nos dando tudo o que precisamos para viver, toda a orientação precisa para aprendermos e sermos aperfeiçoados em nossos relacionamentos, em nossos afazeres. Ajude-nos, ó Pai, como povo do Senhor, a adorá-lo por meio da nossa integridade, e que sejamos homens, mulheres, jovens de palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.